populares, como a acessibilidade, enfim, a lei é uma lei orgânica que nós pegamos a Constituição Federal na época, né, e a Constituição Estadual, e nós tínhamos que se basear nelas para fazer a lei orgânica. E nós fizemos tudo daquilo que tinha na Constituição Federal, na Estadual, para fazer a nossa lei orgânica do município, que é a nossa Constituição Municipal, né? E tem muitas coisas boas ainda lá guardadas que podiam ser aproveitadas pela prefeita agora, pelos prefeitos que já passaram. E eu creio que é isso. Eu sinto falta que às vezes os conselhos todos comunitários, são 18 conselhos que nós deixamos na lei orgânica, até hoje não foram criados muitos deles, e tem muitas coisas importantes, mas eu creio que é tempo ainda de você fazer isso, porque uma lei orgânica, nós também deixamos na lei orgânica para criar um plano diretor da nossa cidade, que tinha 2 anos para elaborar um grande plano diretor, que quem faz o plano diretor é a prefeitura, né? E a Câmara tem que aprovar. E os planos diretores que foram feitos na época, até hoje, só foi para mexer, para fazer um prédio mais alto aqui, para deixar construir mais prédios ali, mas na época nós temos que fazer um plano diretor mesmo, mas com uma reforma urbana na nossa cidade. E infelizmente não foram feitos ainda, desde 88 até agora, quando foi aprovada a Constituição, não foi feito esse plano diretor assim, porque você tem que fazer um plano diretor para os próximos 50 anos, não para um plano diretor para atender meia dúzia de interesses momentâneos. Nós temos que fazer um plano diretor, chamar um urbanista bom, porque Guarujá tem que pensar longo. Eu vim agora de uma viagem da Espanha e Portugal, onde eu visitei muitas cidades à beira-mar. E eu fiquei impressionado, porque eu já conhecia essas cidades. Teve cidades que faz 5 anos que eu não ia. Fui agora e falei, putz, mas como cresceu essa cidade? Por quê? Porque eles tinham um projeto, tinham um plano diretor para falar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, sabe? Então, infelizmente, não só no Guarujá, mas é o problema da política do Brasil, que um prefeito começa uma obra, o outro vai e para a obra desse prefeito que iniciou, para não aparecer o prefeito. Mas quem perde com isso é a cidade, é a nossa região, é o nosso Brasil. Então eu creio que a política tem que mudar. Agora, por exemplo, em Portugal estavam discutindo a criação de um trem que ia de Madrid a Lisboa. E como é ano de eleição lá, a eleição em outubro em Portugal, a oposição estava brigando para não deixar fazer a licitação desse trem de alta velocidade, que vai a 300 km por hora, o trem 320 km por hora, entre Madrid e Lisboa, que em 1h30 você está de Madrid a Lisboa. Hoje demora 5, 6 horas de carro. Um trem normal também demora 4, 5 horas, né? E vai ser feita essa ligação em 1h30. Então, mas a política falou, não, você pode deixar o projeto pronto, mas quem ganha a eleição que vai executar, porque se alguém começa agora, o próximo para. E no Brasil, infelizmente, os políticos, no ano de eleição, começam a querer fazer obras, iniciar uma obra para mostrar que está fazendo. Depois o sucessor vem e para, porque não quer dar... Às vezes não concorda. Não concorda com aquela obra, mas não é que não concorda, acaba... Foi o que aconteceu no Guarujá, por exemplo, inauguraram um hospital, depois fecharam o hospital, e acaba prejudicando a população. E outras cidades que acontecem coisas assim também, que eu conheço, e isso aí vem com tristeza. Então, eu creio que nós temos muitas coisas importantes para fazer na nossa cidade e na nossa região, porque aqui nós temos o porto, com o Brasil crescendo do jeito que está crescendo, as exportações brasileiras, as importações também brasileiras. Nós temos aqui o nosso porto, que é o maior porto da América do Sul, um dos maiores do mundo, mas falta profissionalizar mais, não só o porto, mas quem trabalha junto ao porto e as prefeituras em torno do porto, né? Porque você não cria uma infraestrutura para que a mercadoria saia mais rápido e chegue mais rápido. Por exemplo, hoje a Receita Federal, hoje feriado, não está trabalhando a Receita, mas não pode, a Receita tem que ser 24 horas por dia. Então nós temos que fazer um trabalho com os deputados para que obrigue a Receita Federal a colocar postos de fiscalização, tanto do lado do Guarujá quanto do lado de Santos e de Cubatão, trabalhar 24 horas, que o navio não para 24 horas. O navio parado custa muito caro.
E o porto também não para de receber mercadorias. Começa a descarregar o navio 24 horas. Só que a Receita Federal não trabalha 24 horas. Então você tem que estar tudo junto, tudo junto. Entendeu? Ainda fui agora, tirei o passaporte europeu. Eu fui no aeroporto à noite buscar meu passaporte, que estava lá. Eu tirei em Coimbra e fui buscar em Lisboa, porque lá você pode dar entrada num lugar e pegar no outro. Depois de 2 dias eu fui pegar em Lisboa, cheguei lá no Polícia Federal e falou, não, aqui é 24 horas, trabalha 24 horas. Então acho que no Brasil tinha que fazer isso também, porque se você tem muita burocracia, uma coisa impede a outra de trabalhar. Nelson, você citou uma questão que é a questão do plano diretor. Dessas alterações sem um critério progressista, sem uma visão a longo prazo, porque muitas vezes outros interesses permeiam essas alterações. Mas na criação da lei orgânica do município, que foi, como você falou, é a nossa Constituição local, é a lei que rege e diz o que podemos, o que não pode. O que podemos e o que não podemos fazer. Quais foram os interesses, que interesses haviam por trás da criação da lei? Claro que além do interesse maior, que era de fazer as coisas de maneira correta, ordenar o crescimento da cidade, que outros interesses haviam? Mas eu peço que responda isso no próximo bloco. Há 22 anos,